Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Meu nome é Newton Scala, sou pastor batista há 30 anos, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá, que nós a chamamos carinhosamente de Igreja Batista Sal da Terra. Quero te pedir para se inscrever aqui em nosso canal e também compartilhar com seus amigos e pedir que eles também se inscrevam. Isso nos ajuda a manter esse canal. E quero também salientar que ouvir o conteúdo que você vai ouvir agora, por mais que você goste, não substitui a importância de pertencer e congregar firmemente numa igreja. Recomendo que, se você ainda não faz isso, que você procure uma igreja assim que terminar esse isolamento social, para tornar-se membro ativo de uma igreja. A vida de comunhão na igreja não pode ser substituída por uma pregação feita pelos meios de comunicação. Quero te convidar para abrir a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, e nós vamos ler dos versículos 19 até o versículo 21. E a palavra de Deus diz assim: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez e orgias, e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Hoje quero falar sobre as obras da natureza pecaminosa. Na última oportunidade que coloquei um vídeo aqui para você assistir, falei sobre a luta interior do cristão, que é essa luta da natureza pecaminosa com a nova natureza. E agora quero falar sobre o que essa natureza pecaminosa produz em nós, qual o fruto que ela gera em nós. E aqui a Bíblia diz que, se você for viver direcionado pela sua natureza não regenerada, o que vai surgir na sua vida tem muito a ver com a relação de práticas que esse texto apresenta. E o texto nos fala de pecados sexuais, chamando aqui de imoralidade sexual. Dependendo da versão da Bíblia que você tem em mãos, você vai ouvir falar de prostituição, de adultério, de fornicação. Todos esses pecados são pecados sexuais. A Bíblia fala aqui também sobre impureza, sobre libertinagem. Estas coisas, elas acontecem na vida da pessoa que está controlada pela natureza não regenerada. Todas as pessoas são tentadas na área sexual. E eu quero te dizer aqui que sexo não é pecado em si. Na verdade, foi Deus quem idealizou o sexo para todas as espécies de seres vivos. E para o ser humano, o sexo se reveste de uma nobreza muito maior. A Bíblia diz que quando Deus criou todas as coisas, ao término da criação de cada etapa, ele dizia: e viu Deus o que havia feito, e viu que era bom. Mas quando ele cria o ser humano, diz que ele os criou homem e mulher, ou macho e fêmea, ordenou que o homem deixasse seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, para se tornar os dois uma só carne. Deus foi quem disse ao homem: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Estava no propósito inicial de Deus a multiplicação da espécie humana, e Deus deu o sexo com a finalidade da procriação da espécie. É claro que no caso do ser humano, inclui também prazer, inclui alegrias,
Mas o propósito inicial do sexo não é simplesmente alegria e prazer, mas sim a perpetuação da espécie. E pensando em perpetuação da espécie, lembre-se que todos os seres que foram criados por Deus, Deus analisou e viu que era bom. Mas quando olhou para o ser humano, Deus viu que isso havia ficado muito bom. Deus valoriza o ser humano. O ser humano é a coroa da criação de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, quando o ser humano pratica o sexo dentro do casamento, no contexto de formação e cuidado familiar, Deus se alegra com a prática sexual. Agora, quando o sexo é praticado de maneira irresponsável, como no caso da prostituição, quando ele é praticado com maldade, como no caso do adultério, da infidelidade, estas coisas não alegram o coração de Deus. Qualquer perversão sexual não alegra o coração de Deus. E então, todo ser humano acaba sendo atraído para a prática sexual. E se ela for praticada no contexto da pureza, do ambiente familiar, Deus se alegra com isso. Não é pecado. Mas quando ela é praticada como sexo antes do casamento, ou como sexo fora do casamento por meio do adultério ou prostituição, isso não alegra o coração de Deus. E a natureza pecadora vai nos levar exatamente para esse lado, para fazer aquilo que é errado e não aquilo que é o certo. Mas também o nosso texto mostra que as obras da carne aqui você pode entender como natureza pecaminosa. As obras da carne inclui imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Mas no versículo 20 diz que também inclui idolatria e feitiçaria. Esses pecados da adoração são algo muito interessante, porque o homem sente uma necessidade de Deus muito grande. Mesmo que o homem negue essa necessidade, a necessidade está lá no seu coração. Há um vazio no coração do homem que não pode ser preenchido por nenhuma coisa criada, mas somente por Deus, o Criador, revelado na pessoa de Jesus Cristo. Deus nos fez para si, e o nosso coração só encontra a verdadeira paz quando encontra esse Deus e estabelece um relacionamento com Ele. Pois bem, o vazio do coração do homem o leva à busca de alguma forma de adoração. E se ele não conhece o Deus verdadeiro e não tem um relacionamento com Ele, o homem irá inventar alguma coisa para adorar. Nós vemos isso quando aconteceu lá, Moisés tirou o povo de Israel do Egito, os trouxe para o outro lado, depois de atravessarem o Mar Vermelho. Estavam no deserto, Deus chamou Moisés para conversar com ele no alto do monte. Moisés deu instrução ao povo para aguardá-lo, que ele iria ouvir Deus e trazer o projeto de Deus para eles. E enquanto Moisés estava no monte aqueles 40 dias, o povo ficou inquieto e reclamaram com Arão que Moisés havia sumido. E então eles pediram a Arão: faça para nós deuses que nos conduzam. E Arão falou: me dê o ouro que vocês têm, e fez para eles um bezerro de ouro. E aquilo foi uma maldição na vida deles. Eles queriam alguma coisa para adorar. E como Moisés, que era o líder espiritual deles, estava lá ouvindo Deus, eles ficaram impacientes e quiseram criar algum objeto para adorar. Deus é espírito e ele proíbe expressamente a criação de qualquer objeto para representá-lo. Se você ler os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, você vai ver que Deus disse: não farás para ti imagem de escultura
nem figura alguma de coisa que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque qualquer que faz tal coisa é uma abominação ao Senhor teu Deus. Deus não se alegra com a prática da idolatria, mas o ser humano, se ele não conhecer o verdadeiro Deus, ele vai querer ter um objeto material ao qual ele possa dar o nome de Deus e adorá-lo. Adorar, venerar é a mesma coisa. E Deus não quer que você seja um idólatra, alguém que adore um falso Deus. Mas há um outro aspecto da idolatria que envolve não apenas um objeto construído na forma de um ídolo, mas coisas que nós colocamos no lugar que só Deus deveria ter em nosso coração. A Bíblia diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Deus deve ter o primeiro lugar na nossa vida. Quando nós deixamos Deus num plano inferior ao primeiro lugar, aquilo que tomou o primeiro lugar constitui-se um ídolo na nossa vida. Pode ser um cônjuge, filho, pode ser um emprego, pode ser uma carreira, os sonhos. Qualquer coisa que tomar o lugar de Deus na sua vida constitui-se em idolatria. E a natureza pecadora é campeã na produção desse tipo de obra, de gerar ídolos para que nós nos curvemos diante dele. A outra coisa aqui que a Bíblia diz sobre práticas de pecados de adoração é a feitiçaria. Na língua original que o Novo Testamento foi escrito, o grego, aqui a palavra é pharmakeia. No grego moderno, pharmakeia, se você colocar aí no Google Tradutor, você vai ver que é apenas farmácia. Mas no grego antigo e no contexto do Novo Testamento, essa palavra tinha a ver com o uso de produtos entorpecentes para a prática religiosa de invocação de espíritos. E então a feitiçaria está ligada à magia, está ligada ao curandeirismo, está ligada a práticas onde as pessoas querem substituir a ação de Deus por uma ação feita por espíritos inferiores ao Criador. Se a idolatria é a substituição do Criador por uma criatura para adorá-lo, a feitiçaria é uma substituição do poder que vem direto de Deus pela substituição de poderes de seres caídos, demônios. Isso é feitiçaria. E a Bíblia diz que isso é a carne que gera, a natureza pecadora. Como a pessoa não conhece o verdadeiro Deus e ela precisa de poderes, além dos poderes humanos, atuando nas suas dificuldades, ela invoca poderes de seres caídos, de seres depravados, de seres pervertidos. Isso é feitiçaria. E a Bíblia diz que tais práticas, quem as faz, não herdarão o reino de Deus. Depois nós vamos ver aqui também no nosso texto que há pecados no relacionamento com o próximo. A nossa lista continua falando de ódio, discórdia, ciúmes, iras, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Estas práticas têm a ver com relacionamento. Ódio talvez seja uma palavra muito forte e claramente você vai dizer: eu não tenho ódio no meu coração. Mas você deve entender o seguinte: se o seu coração não estiver aberto para amar, ele está contaminado pela semente do ódio. Pode ser um ressentimento, uma amargura, uma mágoa, algo que talvez você não veja tão pesado, mas que também é produzido pela natureza pecadora, coisa que afasta e atrapalha o seu relacionamento com Deus
E a Bíblia diz, não continue nesse tipo de prática, porque quem vai herdar o reino de Deus deve ter práticas diferenciadas. Fala aqui também sobre ciúmes. Às vezes as pessoas que não têm o conhecimento de Deus pensam que ciúme é prova de amor, mas o verdadeiro amor não arde em ciúme. Ciúme é, na verdade, um produto da natureza pecaminosa. Pode vir de uma insegurança da própria pessoa, com uma autoimagem muito baixa, e então uma autoestima baixa. Essa pessoa então não acredita que ela seja suficiente e tenta controlar a pessoa amada para que não se aproxime demais de outros com medo de perdê-la. Esse tipo de prática vem da natureza pecaminosa. Não é prova de amor como pensam. Egoísmo. Egoísmo é talvez a base de quase todos os nossos pecados. A centralidade do eu, a pessoa pensar em si o tempo todo, é uma das coisas que mais leva ela a práticas ruins. Fala também de dissensões, de facções e de invejas. Todos esses pecados de relacionamento atrapalham o nosso relacionamento com Deus. Quero que você se lembre que quando o Senhor Jesus veio e morreu por nós, ele morreu numa cruz. A cruz tem duas linhas principais, uma vertical e a outra horizontal. Jesus veio para restabelecer o nosso relacionamento com Deus, o vertical, mas também para restabelecer o nosso relacionamento com o nosso próximo, o horizontal. A Bíblia nos diz que nós devemos amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, em primeiro lugar, com todo o nosso coração e alma, mas devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Relacionamento social tem também a ver com o nosso relacionamento com Deus. Se você está bem com Deus, a Bíblia diz que aquele homem que teme o Senhor faz com que até os inimigos deste homem venham a ter paz com ele. E finalmente, na nossa lista aparece aqui aqueles pecados do descontrole pessoal. Pecados que geram dependência. Fala de embriaguez e de orgias. A natureza pecadora nos leva a esse tipo de práticas. A pessoa começa tomando um aperitivo, de um modo social, e aí ela vai crescendo em tal prática. Quando ela percebe, tornou-se um dependente da bebida alcoólica. Da mesma forma com o uso de outros tipos de droga. Reúne alguns jovens amigos e resolve experimentar uma droga leve, daí a pouco alguém já está envolvido com as piores drogas e numa dependência que está destruindo a sua vida. Aqui aparece a palavra orgia. Dependendo da tradução que você tem em mãos, você vai ler aí glutonaria, que a palavra pode ser traduzida tanto de um modo como de outro. É aquele descontrole, o exagero em querer comer demais, beber demais, festejar demais, é o descontrole pessoal. Estas práticas, conforme nos diz aqui a Bíblia, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Por que Deus nos adverte tanto quanto a essas práticas? Porque Deus nos ama. Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer a salvação de todas as pessoas. Quando Jesus terminou de realizar a obra que o Pai lhe deu para fazer aqui na terra, que era morrer pelos nossos pecados, ressuscitar dos mortos, preparar os discípulos, Jesus falou para eles: agora vocês vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Deus nos ama e Ele quer que sejamos salvos. Por isso Ele mandou que o evangelho fosse pregado.
É por isso também que eu estou trazendo essa palavra até você. Eu não estou trazendo isso aqui para te condenar, para dizer que você é a pior das pessoas. Todas as pessoas têm uma natureza pecadora, eu também tenho a minha. Mas a nossa natureza pecadora pode se render, renunciar, negar-se a si mesmo e decidir seguir Jesus. Quando nós tomamos uma decisão dessa, normalmente a gente reconhece isso publicamente. Isso chama-se arrependimento e conversão. E nós selamos uma decisão dessa com a prática do batismo. A Bíblia diz que o batismo é como um sepultamento para a velha vida e o nascimento para uma nova vida com Deus. Então, por meio da conversão, você diz para a sua velha natureza: você não vai mais controlar a minha vida, eu estou entregando ela ao controle de Jesus Cristo ressuscitado. Como o apóstolo Paulo disse lá na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então você abre o seu coração, convida Jesus Cristo para entrar em sua vida, ele entra, perdoa os seus pecados, transforma você numa nova pessoa. Segundo aos Coríntios 5,17 diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus pode fazer de você uma nova pessoa. Isso não significa que a velha natureza vai desistir de tentar você, mas você vai poder contar com o poder do Espírito Santo. Lembra da última mensagem sobre a luta interior do cristão? Lá o nosso texto dizia, um pouquinho antes aqui, no texto que nós lemos agora, diz assim: andai no Espírito e jamais cumprireis a concupiscência da carne. Andem no Espírito e não cumprirão o desejo da carne, da natureza pecaminosa. Nós podemos fazer uma escolha de entregar nossa vida a Jesus, convidá-lo para entrar em nosso coração, transformar a nossa vida, dirigir a nossa vida e a partir de então sermos uma nova pessoa, conduzida por Deus. Não praticar tais coisas, porque o poder de Deus vai nos dar a condição de dizer não diariamente a cada uma delas. Isso significa o que Jesus falou: negar-se a si mesmo, tomar diariamente a sua cruz e seguir. Eu quero orar por você. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, aí mesmo onde você está. Você pode dizer assim comigo, se você quiser convidar Jesus para entrar em seu coração, diga assim: Senhor Jesus, eu entendi que o Senhor morreu por mim. Eu creio que o Senhor ressuscitou dos mortos e que está vivo. Creio que o Senhor está aqui agora e que o Senhor está me ouvindo. E eu peço que o Senhor entre na minha vida agora mesmo. Amém. Se você tomou essa decisão, comente aí no canal que você tomou essa decisão. Eu gostaria de conversar com você. Também quero te pedir que você deixe aí o seu joinha no canal, se você gostou. Se não gostou, também pode expressar sua opinião, nós queremos melhorar o conteúdo. E eu quero te lembrar que é muito importante você procurar uma igreja e pertencer a uma igreja. As notificações do vídeo vão aí apresentar os detalhes acerca da nossa igreja. Tenha um ótimo dia. Deus te abençoe.